Nós idealizamos a Judéia do primeiro século como uma tela poeirenta, uma terra de oliveiras e pastores silenciosos, onde a maior ameaça vinha de legiões romanas ou de cobras no deserto. Este é o mito que a arte e o cinema nos venderam. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O perigo mais imediato e implacável não estava no punhal de um zelote nem na lança de um centurião. O que mataria um indivíduo moderno em questão de horas era algo muito menor, invisível, mas onipresente: a sujeira. Você não morreria por um ato de violência, mas pela ausência radical de saneamento básico. Essa realidade bruta era a norma, mesmo nas grandes metrópoles. Pense em Jerusalém, a joia da Judéia, com seus milhares de peregrinos e comércio movimentado. Por trás da fachada de mármore e pedra polida do templo, o sistema de saneamento simplesmente não existia no sentido moderno. A maioria das casas, especialmente as de classes baixas e médias, utilizava fossas abertas, ou pior, jogava o conteúdo de suas latrinas diretamente nas ruas ou em becos adjacentes. Não havia remoção organizada. Sob a poeira fina das estradas, formava-se uma camada orgânica de lixo, excremento humano e de animais de carga. Quando chovia, essa mistura tóxica transformava-se em lama, que os moradores inevitavelmente pisavam e levavam para dentro de casa. A contaminação da água era inevitável. Os poços, tão próximos das áreas de descarte, agiam como um canal direto para a colônia de bactérias. O ar, para o morador moderno, seria insuportável. Uma nuvem constante de miasmas doces e fétidos que representavam apenas o sintoma visível do assassino invisível. O incidente incitante para o forasteiro seria simples: um corte. Talvez um caco de cerâmica quebrado na viela escura, ou um espinho de palmeira esmagado. Hoje, um arranhão superficial é ignorado. Na Judéia, era uma sentença potencial. Considere o solo, saturado por décadas de resíduos orgânicos e bactérias. Qualquer ferida aberta entrava em contato imediato com um coquetel letal. A medicina da época dependia de ungüentos de ervas e rituais, úteis para doenças leves, mas impotentes contra infecções bacterianas graves. A ausência de higiene bucal, mesmo entre os mais ricos, garantia que infecções dentárias se transformassem em septicemia em semanas. Para um indivíduo moderno, com seu sistema imunológico calibrado para o mundo esterilizado do século XXI, a reação seria catastrófica. O corpo entraria em choque rapidamente. Não estamos falando de um resfriado. Estamos falando de cólera, disenteria ou tétano, introduzidos por uma ferida que você mal notaria ao cair da noite. A resistência ao problema era, na verdade, uma aceitação cultural brutal. Os habitantes do primeiro século estavam acostumados a uma taxa de mortalidade infantil que nos chocaria. Metade das crianças morria antes de completar 10 anos. Eles viam a doença como uma maldição divina, um castigo ou simplesmente o destino. Não havia a concepção de germes ou contaminação invisível. Os romanos, com sua cultura de banhos públicos, que eram ironicamente focos de doença devido à água parada, tinham alguma noção de limpeza pessoal, mas falhavam catastroficamente no manejo de dejetos urbanos. Para os judeus, a lei mosaica prescrevia rituais de pureza rigorosos, como a lavagem das mãos antes das refeições. Mas esses rituais eram primariamente religiosos, não sanitários. Eles limpavam o que era visível e o que era ritualmente impuro, mas ignoravam a ameaça biológica. A falta de conhecimento sobre a causa real da doença significava que seus próprios métodos de tratamento e purificação, como aplicar lama ou saliva, poderiam piorar a infecção. Para o nosso propósito, o método é a análise do microscópio, mas sob a perspectiva da época. Observar o cotidiano. Pense na dieta. O pão era o esteio,
muitas vezes feito com grãos contaminados por fungos ou misturados com areia do moinho. A água era bebida diretamente de cisternas, reservatórios abertos que capturavam a chuva e, inevitavelmente, os poluentes da atmosfera e das superfícies adjacentes. Para conservar a comida, usava-se o sal e o azeite, mas a refrigeração era impossível. O leite não era pasteurizado e era frequentemente transformado em queijo ou iogurte azedo rapidamente. Mas mesmo assim, o consumo de laticínios crus era um vetor para a brucelose. O principal método de proteção não era a ciência, mas o costume. Cozinhar tudo o que era possível para matar a contaminação. Mas mesmo este método falhava, pois a contaminação cruzada era constante. As mãos sujas, a faca usada para limpar um animal e em seguida cortar vegetais, o chão onde a comida caía e era recolhida. A primeira revelação para o viajante moderno seria acordar na manhã seguinte, sentindo os primeiros sinais de febre alta. Não aquela febre que se resolve com paracetamol. Uma febre que queima de dentro para fora. Os sintomas se manifestariam com a velocidade da pólvora molhada. Vômito incontrolável, dores abdominais agudas e a desidratação severa começando a instalar-se. Este colapso rápido era a prova irrefutável da fragilidade da vida. Para o morador da Judéia, isso era apenas a doença, talvez a ira de Deus. Para nós, seria o diagnóstico imediato de uma disenteria bacteriana aguda, como a shigelose. A doença não se espalhava em ondas, ela era endêmica. A água, o alimento e o ar eram veículos permanentes. A vida era uma roleta russa, onde a cada refeição, a cada gole de água, você apostava contra a morte. Para entender a escala disso, imagine que sua geladeira não funciona. Seu esgoto é uma vala aberta na rua. E seu único remédio é chá de camomila. A expectativa de vida média na época era baixa, mas não porque todos morriam velhos de repente. Era porque a curva de mortalidade era acentuada na infância e na juventude, resultado direto da falta de barreiras sanitárias. Cólera e tifo eram tão comuns quanto a gripe hoje. O corpo humano, sem antibióticos, tinha que travar uma guerra química brutal sozinho. No século I, a sobrevivência era uma função não da inteligência ou da força, mas da sorte genética e da exposição. A verdadeira anomalia não era a doença em si, mas o fato de alguém conseguir viver até a velhice. Esses indivíduos eram exceções biológicas, com sistemas imunológicos forjados em um ambiente de hostilidade biológica constante. Esta constatação muda o nosso olhar sobre toda a sociedade da época. A doença não era um evento isolado, mas a força reguladora da vida. Ela mantinha a população sob controle e determinava a estrutura familiar e social. A taxa de óbitos era o principal fator econômico, esvaziando lares e exigindo constante reposição de mão de obra. Se pensarmos nos relatos bíblicos de milagres de cura, a razão de sua importância social se torna evidente. Curar a cegueira ou a lepra era importante, claro, mas curar uma febre alta ou uma disenteria rápida, doenças que matavam a cada dia, era um poder que subvertia a ordem natural estabelecida pela própria biologia. A ausência de cuidados sanitários significava que o sofrimento físico era a experiência universal. Não havia refúgio. A dor era onipresente, o que tornava a promessa de alívio, seja espiritual ou físico, um catalisador de movimentos sociais e religiosos. O segundo mistério que surge ao confrontar essa realidade é a capacidade humana de adaptação mental. Como é possível conviver diariamente com a iminência da morte biológica? Nós, hoje, tememos o câncer ou acidentes raros. Eles temiam o copo de água. O desafio não era apenas físico, mas psicológico. Manter a fé, a esperança e a rotina em um mundo onde o luto era uma condição constante. Isso explica o apego intenso à comunidade e às práticas religiosas que prometiam controle sobre o caos.
Eles criaram sistemas sociais e espirituais robustos para lidar com o que não podiam entender cientificamente. O novo perigo para o sobrevivente moderno, após a doença inicial, seria a ameaça secundária. As pragas que, diferentemente da endemia cotidiana, varriam regiões inteiras, como a peste bubônica, que ressurgiria séculos depois. A Judéia estava numa encruzilhada de rotas comerciais, e uma nova bactéria ou vírus, transportado pelo mar Mediterrâneo, seria a próxima onda de morte. Olhando a imagem maior, a história da humanidade não é apenas a história de reis, batalhas e impérios. É a história da nossa luta contra a matéria orgânica em decomposição. O saneamento, a água limpa e a medicina preventiva são as inovações que, mais do que qualquer filosofia ou tecnologia militar, definiram o mundo moderno. A capacidade de viver em cidades densas, de aumentar dramaticamente a expectativa de vida e de dedicar tempo a atividades que não fossem a sobrevivência imediata, tudo isso dependeu de entender e controlar o mundo microbiano. A civilização romana, com toda sua engenharia, acabou caindo parcialmente porque não conseguiu sustentar a higiene de suas megalópolis. A Judéia do primeiro século era apenas mais um microcosmo onde a natureza impunha sua lei brutal. Ou você se adaptava biologicamente ao seu esgoto, ou você era eliminado por ele. O legado silencioso dessa época não são os sermões ou as ruínas de templos. O legado é a resiliência biológica dos sobreviventes. As pessoas que viveram na época de Jesus desenvolveram defesas imunes que o homem moderno não possui mais, porque não precisa delas. A cada geração que passava, a seleção natural filtrava os mais fracos para as doenças ambientais. O que resta, ao olharmos para aquela paisagem árida, é a compreensão de que nossa fragilidade atual é o preço que pagamos pelo conforto e pela longevidade. Nossas casas assépticas, nossos hospitais esterilizados e nossa água engarrafada nos protegeram de uma morte certa, mas nos tornaram alienígenas em nosso próprio passado. Naquela Judéia, a sobrevivência era um trabalho de tempo integral contra um inimigo que dormia em cada poço e se escondia em cada refeição. Portanto, a próxima vez que idealizar a vida simples do primeiro século, lembre-se do cheiro. O cheiro de morte lenta, constante, biológica. Não se iluda com a paz dos campos ou a luz dourada do deserto. A verdade é que a civilização moderna não foi construída apenas sobre invenções sociais, mas sobre a conquista da matéria fecal e da água suja. Nós sobrevivemos hoje porque as doenças que varreram a Judéia em uma noite foram domesticadas. Diante desse fato, qual invenção dentre todas as que temos você consideraria a mais valiosa para a sua sobrevivência naquela única noite na época de Jesus?